desejo do meu coração para essa manhã é que nós realmente tenhamos essa vida de destaque. Viver de uma forma diferente na sociedade, com sucesso. E esse é um grande segredo que Deus vai nos trazer essa manhã. E eu gostaria então de fazer a leitura bíblica num texto em Filipenses 4, 12 a 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode repetir, irmão? Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Bate uma palma para o Senhor. Ele é bom. Contentemo-nos com o que temos. Isso é muito importante. Isso é maravilhoso. Eu não sei, irmãos, talvez você já tenha ouvido muito a respeito, mas Deus falou para mim nessa mensagem de uma forma muito simples. E eu gostaria de transmitir para os irmãos. Ao escrever essa epístola, essa carta, Paulo escreve aos Filipenses. E ele falou da importância do contentamento. Como é importante viver contente. Nós vamos entender hoje por que é importante o contentamento, pastor. Viver contente, ele fala, em toda e qualquer situação. Qualquer situação. E ele revelou mais uma coisa também muito interessante. Ele fala assim logo no início: aprendi o segredo de viver contente. Se ele fala que ele aprendeu o segredo, o contentamento então é aprendido. O contentamento ele é aprendido. A gente aprende a se contentar. Então qual que é a minha função hoje, essa manhã? Se você não sabe, te ensinar, em nome de Jesus. E quando a gente avalia o contexto dessa história, dessa afirmação feita por Paulo, ele está passando por um momento de tribulação ali, ele está preso, ele está tendo dificuldades, necessidades financeiras até. E ele escreve essa carta aos irmãos, porque ele recebeu dos irmãos uma oferta generosa. E essa oferta trouxe alívio para o coração dele. Foi resposta de Deus para aquela necessidade que ele estava passando. Ele ficou tão maravilhado com aquilo que ele escreveu uma carta agradecendo. E a carta de Filipenses é uma carta muito linda, porque mostra exatamente isso. Devemos agradecer a Deus em toda e qualquer situação, porque Deus nos surpreende. Deus nos surpreende nas pequenas e nas grandes coisas, principalmente nas pequenas coisas. E ele ficou tão impactado com aquela oferta que ele falou: gente, aprendi então, entendi, Deus, o recado. Eu estava passando por grandes dificuldades, não estava contente, porque ele aprendeu a se contentar depois dessa oferta. Foi resposta de Deus para a vida dele. Então, um grande segredo da vida é esse: não reclamar das coisas que nós temos. Muita gente olha o outro e quer ter a vida do outro. Às vezes o outro está careca de tanta preocupação. Eu posso falar porque eu sou careca, né, irmão? Está careca. Você não sabe a realidade dos caras. E a gente quer ter a vida do outro, né? Contentem-se. Uma pergunta para você, eu quero te provocar aí. Onde você acha que Paulo aprendeu o contentamento? Você acha que foi no momento de fartura, no momento que ele estava na bonança, ou no momento de dificuldade, de necessidade? Certamente foi no momento de dificuldade, porque Deus fala com a gente e trata conosco no momento da dificuldade, porque Ele é conosco. Hebreus 13:5 fala: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm.
Amor ao dinheiro é insaciável. Você pode ter o dinheiro que você quiser, você sempre vai querer mais. Agora, quando você está contente com o que tem, você não tem que se preocupar. Então, o contentamento não é apenas um conselho de Deus para a nossa vida. É um padrão que Ele exige de nós, porque o verbo aqui é contentem-se. Não é, acho bom você se contentar. Ele não fala assim. Ele fala, contentem-se. É um padrão que nós devemos adotar. Está claro aí, irmão? É um padrão que você tem que ter. Assim como dar e receber, contentem-se. Porque se você estiver contente, a partir desse momento eu te abençoo. É um segredo. Ficar reclamando, a Bíblia fala, não murmure. Agora, para eu me contentar, eu preciso encarar a minha realidade. Então, está tudo linkado. Contentar-se com o que eu tenho, mas o que eu tenho? Encara a sua realidade. Encarar a realidade é um processo nesse todo aí para a gente viver grandes projetos. Quero trazer um outro exemplo aqui. Gideão, um personagem bíblico, está em Juízes. Gideão está malhando trigo num tanque de prensar uvas. Totalmente inadequado. Por quê? Para esconder dos midianitas. E nisso um anjo do Senhor está observando aquela ação. Quando a gente se contenta com o que tem, e quando a gente encara a nossa realidade, Deus levantará um anjo para te observar. Olha isso, hein? E Gideão está ali. Preste atenção, é muito interessante isso. Ele está malhando o trigo num tanque de prensar uva. Gente, o tanque de prensar uva se chama lagar. É um espaço pequenininho, parece uma piscininha daquelas. Você já viu em filme os caras prensando uva? Aquilo. O que ele precisava era de uma eira, de um campo, de uma área grande, tamanho de um campo de futebol, para malhar o trigo. Só que ele não podia fazer isso porque os midianitas haviam tomado o país e estavam saqueando o povo, roubando inclusive as plantações e deixando o povo com fome. Então aquela era a realidade de Gideão. Então Gideão estava encarando a sua realidade. Era um lugar totalmente inadequado e não fazia sentido nenhum, mas era o que ele tinha. Então o anjo apareceu para Gideão e falou assim: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Gente, ele era um fazendeiro. Aí você fala assim, poxa vida, por isso que Deus quer, quando Ele tem um plano para a sua vida, Ele só vai te dar o plano quando você encarar a sua realidade e estiver feliz com ela. Feliz com ela. O Senhor é contigo, falou com ele. Dependente da realidade que a gente está passando, o Senhor é conosco. Você pode falar isso para mim, comigo? Independente da minha realidade, o Senhor é comigo. Ele te fortalece, irmão. Ele te dá estratégia. Ele te dá sabedoria. Ele é o Deus. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira, irmã. Você vai vencer grandes batalhas. Então aquilo tudo era a realidade de Gideão. Não era o ideal, era o ideal. Às vezes a gente tem uma realidade, mas o ideal é outro, né? Qual que é a sua realidade? É um marido grosso? É seu, irmã. É uma mulher complicada? É sua. Ah, mas eu quero a minha casa, eu quero uma casa melhor. Olha, todo mundo quer, mas qual que é a sua realidade? Você tem uma casa, não tem, meu filho? Ah, eu não tenho o carro que eu queria. Mas você tem um carro. Está te levando e te trazendo. Agradeça. Seja grato.
E só depois que a gente encara a nossa realidade, é que a gente começa a ter conquistas. 1 Tessalonicenses fala que em tudo dai graças. Em tudo significa tudo. Qualquer situação. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de quem? Minha? De Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Então, nada melhor do que ser grato, gente, e ser grato pela vida, pela realidade, pelas oportunidades que nós temos. E a gratidão vai nos diferenciar das outras pessoas. Um coração grato, quebrantado, é tudo que Deus quer. Eu não sei, às vezes você está passando por problemas financeiros. Essa é a sua realidade hoje? É de muitos. Mas você deve encarar essa situação. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar condições, Deus vai financiar seus projetos, desde que você encare a sua realidade. Porque encarar a nossa realidade é a nossa função para com Deus. Agora, vencer as circunstâncias é Deus para conosco. Mas a gente só vence as circunstâncias se a gente encarar as nossas realidades. Estão pegando a mensagem, irmãos? Amém. Você que está em casa aí, presta atenção, a gente está vivendo uma geração muito enfraquecida. Outro dia eu estava descendo ali a rampa da igreja, chegou uma jovem assim, ela estava apavorada. Ô Ramaia, minha vida acabou. Estou apavorada. Pensei, vai morrer, né? O que está acontecendo, menina? Perdi meu celular. Falei, misericórdia, irmão, o que é isso, né, minha gente? Hein? O que a gente faz com uma pessoa dessa? É uma geração enfraquecida, irmão. Cadê o foco? Vamos pôr o foco no lugar certo. Agora eu quero trazer um terceiro ponto aqui. Vencemos as circunstâncias. Você está entendendo o processo? Deus trabalha com processos. Pastor Gessi fala muito isso. Pastor Gessi está aí? Aí, pastor. Processo de Deus. Aceitar uma situação, ser grato por aquilo e Deus vai fazer a obra. Vencendo as circunstâncias. O que aconteceu com Gideão? Gideão respondeu ao Senhor assim: Ô Senhor, como é que eu posso libertar meu povo? Porque Deus estava procurando um libertador, porque os midianitas estavam ali. Lembra que eu falei isso? Então Deus estava levantando alguém daquela nação para ser o libertador daquele povo, se tornar um guerreiro. Agora, quem que seria esse guerreiro? O cara que estava aceitando a sua realidade. Então, é isso. Deus chamou Gideão. Aí Gideão falou para Deus assim: como é que eu posso? Eu sou muito fraco. Como que eu posso libertar Israel? Olha para a minha vida. Está em Juízes 6,15. Olha a minha realidade. Meu clã, ou seja, minha família, é a menor da cidade. E eu sou o menor da minha família. Eu sou nada. Como é que você está querendo que eu faça alguma coisa, Senhor? Gideão está falando exatamente isso para Deus. E eu acho isso muito lindo, viu, pastor? Você que é o pastor da oração. Sabe por que eu acho isso lindo? Porque é uma oração simples. É uma oração objetiva. É uma oração que expõe suas emoções para Deus. Davi orou assim. Salmo 51, ele se aquebranta todo. Então, esse tipo de oração é perfume para Deus. Deus gosta. E aí Gideão está falando exatamente assim: Senhor, as circunstâncias estão me fazendo fazer uma leitura que eu não vou conseguir fazer isso que você está me pedindo, porque eu sou muito pequeno, eu sou muito fraco, eu não tenho recurso financeiro, eu sou pobre, eu não tenho condição de fazer isso que você está me pedindo. Encarou a realidade dele e abriu o seu coração para Deus. Então Deus falou: calma, filho, eu não estou me preocupando com a sua realidade, eu quero saber se você é grato a mim.
Quero saber se você me busca. Quero saber se você é fiel. Agora eu faço a obra. Se eu te chamei é porque você é o escolhido. Porque você estava fazendo algo que ninguém queria fazer, porque você encarou sua realidade. Agora é comigo. Então, a ação agora vem de Deus. Sabe por que Deus utiliza pessoas nessa condição? Fraquinho, pobrezinho, e levanta líderes fantásticos? Porque Ele quer a atenção do mundo. Porque Ele quer levar a glória para Ele. Porque Ele quer passar uma mensagem simples para as pessoas. Está entendendo por que Deus utiliza dessas pessoas? Ele quer nos encher com o seu poder. Ele quer falar, o poder é meu, não é seu. Por isso que nós devemos nos entregar ao Senhor, tá? Então Gideão se tornou quem? Nada mais, nada menos que o quinto juiz. Ele libertou aquele povo. Eu não vou entrar nessa história, mas aconteceu isso com ele. De um simples fazendeiro, ele se tornou um herói militar. Libertou o povo. Você pode dar palmas para o Senhor Jesus aí? Reconhecer as nossas limitações, mas confiando sempre em Deus. Muitas vezes, ou melhor dizendo, quase sempre, a circunstância, irmão, vai falar para você assim: eu não posso, eu sou fraco, eu não consigo. Mas Paulo nos fala: eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Amém? Contentemo-nos com o que temos, encaremos a nossa realidade com gratidão e não nos deixemos abalar pelas circunstâncias que nos afligem. E para a gente concluir aqui, a nossa vitória está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, início e fim. Alfa, ômega. Ele é tudo para nós. Confia nele. Só Ele é capaz de financiar os nossos sonhos. Dinheiro celestial, recursos espirituais. A Ele pertence todo o poder. Mas você tem que reconhecer os seus limites, se abrir para Deus, e Ele vai encher o seu vaso. Agora eu quero contar uma coisa para a gente terminar mesmo. Muito triste. Triste mesmo. Você vai até chorar aí, eu acho. Gideão e Paulo morreram. Tá bom? Você está vivo. Eles viveram histórias. Agora está na hora de eu viver a minha. Você viver a sua. Contar a história. Confia no Senhor. Bate palma para o Senhor. Amém. Vamos ler um texto juntos aqui. Hebreus 13, 8. Você que está em casa, vamos ler juntos. Fala bem alto. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra ministrada hoje. Obrigado porque o Senhor tem feito a obra em nossas vidas. Nos dê coragem, nos dê condições para contentarmos-nos com o que temos. Entendemos que precisamos disso, ser gratos em toda e qualquer situação. Encaremos as nossas realidades, Senhor, e não nos deixemos abalar pelas circunstâncias. Eu oro agora em nome de Jesus, que o Senhor derrame sabedoria, intrepidez, sabedoria, intrepidez, sabedoria, intrepidez, oh glórias. Nos dê estratégia, Senhor Deus, para vencermos essas circunstâncias. Queremos vencê-las, mas o Senhor é dono do todo o recurso. Às vezes nós temos aqui um sonho. Fala para Deus agora o seu sonho. Qual que é o seu sonho? Qual que é a sua vontade? Se coloque como Gideão colocou. Se coloque como Davi colocou. Pequenininho diante de Deus, para que o poder dele se manifeste através de nossas vidas. Nós abençoamos cada família, abençoamos cada irmão nessa manhã.
em nome de Jesus. Amém.